E aí, galerinha? Estou muito animado para começar uma matériazinha nova. Geometria espacial. Eu vou te confessar que vai ser uma aula super light, tá, amigo? Super light mesmo. Bom, primeiro, né, o nome já está dizendo. Se ele está falando que é geometria espacial, é porque vai envolver o espaço. Como assim? Em determinado momento, quando nós começamos com a geometria euclidiana, nós começamos falando de ponto, reta, certo? Plano. Eram só coisas que a gente poderia inicialmente representar numa superfície. Porém, depois nós vimos que tinham propriedades em relação a planos e retas, se é pertencente ou não pertencente. Para poder fazer algumas visualizações, nós já usávamos a sala de aula, lembra? Imaginávamos uma reta ali, imaginávamos um plano aqui e fazíamos alguma relação, se pertencia ou não pertencia, se cortava ou não cortava. Então a geometria espacial que nós vamos estudar agora, a gente vai estar sempre estudando objetos com 3 dimensões. Nós não vamos mais estudar um triângulo, nós vamos estudar agora uma figura espacial que possa ter o triângulo dentro dela. Nós não vamos mais estudar agora figuras planas, apenas figuras espaciais. Nós poderíamos imaginar uma esfera, para começar a imaginar um objeto espacial. Esfera essa que vocês todos já usaram no dia a dia, né? Não há brasileiro que não tenha brincado horas e horas com uma bola. Nós sabemos que a bola a gente pode medir tanto a largura, quanto a profundidade, quanto a altura dela, né? As 3 dimensões. Eu poderia fazer um cone aqui para vocês relembrarem das festinhas de aniversário. Nós poderíamos fazer uma pirâmide, ou com a base triangular, por exemplo. Uma pirâmide com a base triangular. Ou até com a base quadrangular, se eu quiser, por que não? Eu posso conectar os pontos aqui de cima às arestas de um quadrado. Então uma pirâmide, a base pode ser triangular ou quadrangular. Deixa eu melhorar isso aqui. Nada demais, né? Aliás, também poderíamos imaginar um prisma, né? Um prisma onde as faces laterais elas são paralelas, elas não vão se encontrando que nem na pirâmide ou que nem no cone. Aliás, outra coisa interessante, né? Esses 2 objetos têm faces que são curvas, enquanto esses outros objetos só têm faces planas. Então a primeira coisa interessante seria isso. Perceber que na geometria espacial existem figuras com faces curvas, que nós estudaremos depois, e figuras espaciais com as faces planas, que são as que nós vamos começar a nos dedicar agora. Uma coisa interessante é que a gente chama essas figuras que têm faces planas de poliedros. Poliedros. A partir da aula de hoje nós vamos começar a avançar um pouquinho nessa ideia de poliedro. Vamos ver que existem relações matemáticas dentro dos poliedros. E também existe uma certa nomenclatura que a gente tem que obedecer, né? Nomenclatura é bobinha, é uma coisa que tu já vê desde tenridade. Meu filho falou que estava aprendendo isso esses dias. Então, ó, cada partezinha dessa aqui, retinha, cada segmento de reta desse é chamado de aresta. Cada união entre as arestas é chamado de vértice. Vértice. E cada uma dessas regiões planas é chamada de face. Então, né, nada demais, é algo que provavelmente todos vocês já lembravam, né, já conheciam de estudos anteriores. Então, desde a criança novinha lá, a gente já está trabalhando essa ideia do que é aresta, o que é vértice e o que é face. A melhor maneira de visualizar isso, obviamente, não é olhando para o quadro, né? Olhando para a vida, olhando para os objetos e imaginar as faces desse. Aliás, que poliedro é esse? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces, não é? Vamos chamar de hexaedro, então, já que tem 6 faces. Beleza? Ah, professor, eu achava que era um cubo. Não, se for um cubo, é um hexaedro regular. O que significa a palavra regular depois do hexaedro? Isso, que as arestas, no caso, são iguais, né? Tu viu, agora vai ter que começar a ficar chique, não vai poder mais chamar de lado. Não, é aresta agora não é lado, é aresta. Ah, porque as arestas são iguais, professor. Ou porque as faces planas são iguais entre si.
No caso da sala de aula, eu poderia dizer que é um cubo, que é um hexaedro regular. Nitidamente, essa face não é igual àquela face de lá, né? Concorda comigo? Aí a gente poderia chamar só de hexaedro. Ou até, a gente poderia dizer que é um paralelepípedo. Beleza? Paralelepípedo. A gente poderia dizer que estamos dentro de um paralelepípedo agora. Nome hexaedro. Hexa porque são 6 faces. Então aqui também temos um hexaedro, que não é regular. Agora, se eu faço um cubinho bem bonitinho, com todas as arestas iguais, aí eu chamo de hexaedro regular. O mais importante é tu saber que o nome que se dá para a figura, como tu acabou de perceber, tem a ver com o número de faces. Exatamente. Então o que seria um tetraedro? 4 faces, não é isso? Seriam 4 faces. Aqui, ó. Esse aqui é um tetraedro, ó. Tem uma face que é a base, tá vendo? Eu pontilhei aquela ali porque está passando por dentro do poliedro. Então tem 1, 2, 3 e aquela lá de trás. São 3 laterais e uma que é a base, né? Então tu vê, é um hexaedro. Beleza? É regular esse? Tem cara de ser regular? Não, né? Nitidamente essa aresta é bem maior que essa da base, né? Então não é regular. Beleza? Então saber que reconhecer o que é face, o que é aresta, o que é vértice, conseguir contar o número delas e saber que o nome do poliedro é oriundo do número de faces. Beleza? Nada demais até agora, né? Um exercício que eu vou pedir para te fazer agora, numa das questões da apostila, ele pede para tu olhar a figura e enumerar quantas são as arestas, quantos são os vértices, quantos são as faces. Porque existe uma relação matemática entre elas, cara. Não é qualquer número de faces, vértices ou arestas que tu pode fazer. Cada aresta vai se conectar a uma outra aresta, né? Pelo menos. Mas em alguns casos tem mais de uma aresta se encontrando, né? Por exemplo, nesse caso aqui, quantas arestas se encontram? 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo. 1, 2, 3. Além disso, se tu for criar uma figura nova, na hora que tu for encaixar uma face na outra, tu vai perceber que tu não pode escolher qualquer número de arestas, qualquer número de faces. Vai chegar uma hora que tu vai encaixar a tua última face e não vai dar de encaixar. Então existe uma relação matemática chamada fórmula de Euler, que diz a relação matemática entre o número de vértices, faces e arestas. Se eu só escrever para ti, tu não vai gravar direito. É legal que tu tente perceber sozinho essa relação. Então lá na página, primeira partezinha legal. Lá na página 40, não, aquela 40 é meio idiota, mas pode fazer também. Na página 41, eu quero que tu faça o exercício 1. 40 e 41, pronto, assim tu já lembra do nomezinho também das figurinhas. É bem rápido, hein, galera? Em 8 minutos eu vou corrigir. Já vou nas carteiras atender quem tiver dificuldade. Fazer agora páginas 40 e 41. É bem simples a ideia, pessoal.